Olá pessoal, tudo bem? Bem, o vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente, porque eu estou aqui na oficina. Bem, e por que eu estou aqui para fazer esse vídeo? Porque eu vou falar da nossa bancada de concreto. Isso mesmo, na reforma do nosso lavabo eu resolvi fazer uma bancada de concreto. Na verdade é só uma pedra, vamos dizer assim, né? É só a base da bancada. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui um pouquinho diferente? Primeiro, para contar algumas preocupações e qual foi a forma que eu tentei desenvolver esse projeto. A primeira coisa que eu levei em conta é que concreto não é apenas misturar areia, cimento e pedra, né? Ou algum agregado. Existe uma quantidade e cada quantidade vai determinar um tipo de concreto diferente. Além do que, todos os concretos levam algum tipo de aditivo. Para que serve o aditivo? O aditivo ele acaba trazendo características especiais para o concreto. Mas por que tanta coisa para uma pedra relativamente pequena, para uma bancada pequena? Primeiro, porque eu queria evitar trincas, eu queria evitar que essa pedra trincasse ou durante a confecção ou até mesmo depois ao longo de um determinado tempo. Então vamos lá, vamos entender como é que foi o passo a passo e depois a gente vai desenformar a bancada e eu vou mostrar para vocês onde ela vai ficar. Bem, a primeira coisa que eu tive que fazer foi montar a forma. Então eu montei uma forma do tamanho que eu queria, no formato que eu queria, toda com MDF revestido de 18 mm. Poderia utilizar o de 15, mas o de 18 era o que eu tinha disponível aqui na oficina. Então eu aproveitei os retalhos que eu tinha aqui de outros projetos e utilizei esse material mesmo sem nenhum problema. Terminada essa etapa, foi a hora de pensar nos cantos. Eu não queria cantos vivos, ou seja, cantos a 90 graus certinho. Por quê? Porque esses cantos tendem a quebrar com mais facilidade. Então, para evitar esse tipo de problema, eu apliquei silicone em todas as bordas. Assim eu evitaria os cantos vivos, que poderiam trincar com mais facilidade, e vedaria a forma por completo. Terminada essa etapa, foi a hora de montar uma estrutura de metal. Essa estrutura basicamente é o esqueleto que você vê dentro de uma armação de concreto. Ela é feita basicamente de aço de vergalhão, bem simples, comprei numa loja um vergalhãozinho de 3,16 polegadas, cortei no tamanho e montei uma estruturinha aí, contornando toda a minha cuba. Lembre-se, o concreto por si só ele não é tão resistente, ele precisa do metal, do aço, para que ele tenha flexibilidade e para que ele consiga, digamos assim, trabalhar com o tempo, evitando assim trincas, evitando que ele quebre e deixando tudo bem amarradinho. E após ter feito isso, foi a hora de vir a etapa de preparar o concreto. Então, depois de pesquisar bastante qual tipo de concreto e qual tipo de aditivo que eu iria fazer, eu resolvi fazer o concreto que é mais padrão e que é mais comum na construção civil, que é o concreto 1, 2, 3. O que é isso? É uma parte em volume de cimento para duas partes em volume de areia para três partes em volume de pedrisco. Não utilizei aqui pedra número 1 porque a pedra número 1 é muito grande, então eu acabei utilizando pedrisco, que ele é menor. Então veio a hora de definir qual era o aditivo que eu ia usar. Eu utilizei um aditivo impermeabilizante, porque ele já confere uma impermeabilização ao concreto, evitando assim que o concreto absorva água, já que é uma bancada para um lavabo, então não quero ali que ele fique absorvendo água demais, que ele fique muito úmido, que isso pode danificar o móvel que vai ficar embaixo dele. Então, um aditivo impermeabilizante. Esse aditivo também confere mais elasticidade e plasticidade para o concreto. Então, foi a minha escolha. E aí vem o segundo pulo do gato, a quantidade de água que a gente coloca no concreto. Quanto mais água a gente coloca no concreto, mais fluido ele fica, mais ele tende a desagregar as coisas que você está colocando. Mas o que é isso? Ele tende a separar o cimento da pedra da areia e acaba que você vai ter um concreto que esfarela com o tempo. Então você tem que colocar pouca água, deixar uma massa resistente, mas ao mesmo tempo relativamente fluida. Então comecei a adicionar água até que essa massa ficasse firme, mas ao mesmo tempo, balançando a mesa, ela conseguisse descer aos poucos, ela conseguisse fluir para os cantos. E foi isso que eu fiz, então ficou uma massa bem bacana. Terminado isso, foi a hora de colocar a massa. Primeiro na bancada eu coloquei metade da massa, preenchendo a parte do fundo, coloquei a minha estrutura metálica, completei com o restante da massa e vibrei bastante. Utilizei aqui a lixadeira apoiando ela na bancada e nas laterais para dar uma boa vibrada no concreto. Uma outra coisa é que você não pode vibrar demais, porque se
se você vibrar muito, você também corre o risco de desagregar o concreto, ou seja, vai dar uma esfarelada. Eu aproveitei também e fiz os frontões dessa bancada também em concreto. Então fiz umas forminhas à parte, coloquei os ferrinhos no meio, tudo bonitinho. E agora nós vamos desenformar. Eu já aviso aqui que eu cometi um erro horrível. O primeiro erro foi que eu esqueci literalmente de passar a vaselina na forma. Então vai dar um trabalho para poder dar uma desenformada nisso. Isso eu já tenho praticamente certeza. Então já sabe, a hora que for antes de colocar o concreto, coloca aí uma vaselina, passa uma vaselina neutra em toda a sua forma para dar aquela facilitada na hora de desenformar. E a gente vai desenformar esse amigo agora. E a primeira coisa que vocês podem ver aqui é que eu tenho um quadrado aqui no meio. Esse quadrado é por onde vai passar toda a parte de tubulação da cuba em si. A cuba vai ficar, lógico, do outro lado, mas aqui no centro eu consigo passar o sifão tudo direitinho. Vamos começar desenformando essa parte e depois todo o resto. Agora que ela já está desenformada, bem, eu vou mostrar o resultado para vocês, mas essa forma aqui, ela ainda não está seca. Ela ainda vai levar aqui pelo menos mais uns 10 dias para ela terminar de secar. Ela vai ficar com essa cor aqui no final, que é esse daqui é um dos acabamentos que vai aqui no cantinho. Então ela deve ficar com essa cor aqui no final, cinza bem clarinho. Lembrando que esse aqui também não está polido e também não apliquei nenhuma seladora, tá natural. Primeiro detalhe é que essa coisa pretinha aqui é um pouquinho do silicone que ficou grudado. Essa pedra ainda vai receber todo um polimento. Eu vou lixar ela toda com uma lixa para pedra, num grãozinho fino, provavelmente aí 220, 320, vai ficar bem lisinha. Mas o acabamento ficou impecável, está super lisinho, está bem legal. E os cantinhos ficaram bem arredondados. Então isso aqui ainda sai, mas aqui não me importa muito, porque no final a gente vai colocar a cuba aqui em cima. E como é que isso vai ficar? Bem, aqui no meio eu tenho que deixar espaço para que seja encaixado a parte do sifão da cuba. Então essa cuba vai vir aqui em cima ainda. E mais um detalhe é que ela será colada aqui em cima depois apenas com silicone. Vai ficar algo, um bom acabamento bem bonitinho. Ela vem até um pouquinho aqui mais para frente. Agora eu vou desenformar os frontões. Esse aqui é um dos frontões. Esse aqui é o frontão traseiro. E esse daqui é o lateral, que eu já mostrei para vocês, que é o acabamento final. Esse eu desenformei primeiro para saber como é que ele ia ficar. E ele ficou bom, os cantinhos ficaram arredondados, ficou bem legal. Tem defeitinho, mas concreto sempre vai ter defeitinho, isso é natural. E um outro detalhe é que na forma do frontão eu utilizei nas laterais MDF de 6 mm, porque não havia tanto peso nem tanta necessidade de eu utilizar um de 15. Então 6 mm foi o suficiente para cá, porque ele é bem fininho. E olha, sinceramente, essa foi a peça que ficou mais lisinha, tá? Com acabamento e com toque impecável. Essas marquinhas pretas é do silicone que depois de polido isso aí sai tudo. Sai até com o dedo, se você raspar, sai até com o dedo e já fica limpinho. Mas a peça ficou linda. Aqui eu estou utilizando praticamente 2 centímetros de espessura. E aqui no meio contém 3 barrinhas de ferro. Também para dar resistência e evitar que trinque com o tempo. E então nossa cuba vai receber o frontão. Esse frontão irá aqui atrás. Bonitinho. Para dar um acabamento legalzinho, ficar algo bem interessante, bem bacana. E uma pergunta que você deve estar se fazendo é qual a espessura que eu deixei aqui. Eu deixei aqui 3 centímetros de espessura, que é uma espessura que eu achei interessante. Então ela tá bem feitinha, os cantinhos estão bem arredondadinhos, então com uma pedra legal. Esses buraquinhos não me incomodam, são naturais do concreto e eles vão ficar aí, eles não sumirão, eu não vou passar nada aqui.
Vou só dar o acabamento lixando e polindo e depois aplicar uma seladora para dar uma selada boa e deixar esse concreto bem impermeável. Bem, pessoal, então essa foi a primeira etapa da nossa bancada de concreto, é o primeiro vídeo. Eu não vou colocar agora na posição aonde ele vai ficar, porque a ferragem que vai suportar todo esse peso ainda não está 100% seca. Então, para evitar qualquer problema com as grapas que vão segurar isso, eu não vou mexer por enquanto, mas vocês vão poder ver isso no vídeo de transformação do lavabo. Isso mesmo, aquele lavabo já está praticamente pronto. Falta agora instalar isso aqui e depois fazer aquele acabamentinho, um cimentinho queimado na parede e deixar bonitinho. Quem está acompanhando a gente lá no Instagram já viu alguns spoilers do que está rolando ali, já sabe mais ou menos quais são os acabamentos, já sabe o que está ocorrendo. Então, se você não acompanha a gente no Instagram, essa é a hora. Corre lá no Instagram, @estúdio1202 e vem acompanhar o desfecho dessa bancada. Outra coisa, a gente terá sim o segundo vídeo, onde a gente vai mostrar tudo. E a instalação disso aqui vai ser algo bem simples. Isso daqui é apoiado nas grapas, será colado com argamassa, mas depois de todo o acabamento. Então é isso, pessoal. Este é um vídeo um pouquinho diferente, fora do comum, aqui na oficina, mostrando praticamente ao vivo, vamos dizer assim, porque eu não tinha desinformado, eu não sabia o que ia vir dali e eu gostei muito do resultado. Então é isso, não se esquece, deixa aquele joinha bacana pra gente que ajuda muito. Não tá inscrito aqui no canal, desce aqui do lado, se inscreve e ainda tem os conteúdos recomendados aqui para você assistir e se divertir um pouquinho.